Bom dia, alunos do sexto ano. A nossa aula hoje vai ser a correção das páginas 21 a 24 do seu livro didático. Então, por favor, abram o seu livro nessa página e peguem lápis e borracha e vamos dar início à nossa correção. Questão número 1. Nos organismos multicelulares, as células sofrem diferenciação e se agrupam, dando origem a grupos de células com forma e funções semelhantes, que recebem o nome de tecidos. Então, sempre que eu tiver um agrupamento de células e essas células formarem uma estrutura mais complexa, o nome dessa estrutura será tecido. Não pode ser órgão, não pode ser sistema, não pode ser organismo. As células se agrupam, se organizam, formam os tecidos, ok? Número 2. Os seres vivos têm uma organização básica. As imagens a seguir representam as partes que integram e organizam os animais como seres humanos. Analise as ilustrações e depois identifique e classifique o nome das estruturas a que se refere cada uma. Então, aqui eu tenho o quê? Uma célula nervosa, uma célula adiposa, uma célula de tecido muscular liso, uma célula sanguínea, uma hemácia. Então, eu tenho aqui células diferentes. Então, essa primeira imagem me mostra célula, tá? Agora, essa segunda me mostra um grupo de células que se agruparam, ó. Que elas se agruparam, elas se organizaram. Então, quando eu tenho um conjunto de células organizadas, eu formo um tecido. O tecido, da mesma forma, ele pode se agrupar a outros tecidos diferentes e formar uma estrutura com função. Quando os tecidos se organizam, se agrupam, eles vão formar os órgãos, tá certo? Então, aqui eu tenho um tecido muscular estriado cardíaco. Quando ele se organizou com outros tecidos, aqui eu tenho um tecido de revestimento, um tecido epitelial de revestimento do coração. Aqui eu tenho veias e artérias que são formadas por tecido muscular liso também. Aqui em amarelo eu vejo tecido adiposo, né? Então, eu tenho vários tecidos diferentes que se organizaram para formar essa estrutura. Como que essa estrutura vai chamar? Órgão, tá certo? Então, aqui é a imagem do coração humano, né? O coração humano é mais ou menos assim. Então, aqui eu tenho um órgão, né? E quando eu vou para a imagem posterior, eu vejo o coração, eu vejo artérias, eu vejo veias e vejo veias bem fininhas e artérias bem fininhas. Então, eu estou vendo aqui o quê? Um sistema. O sistema cardio, que bombeia o sangue, circulatório, que faz o sangue circular no corpo inteiro. Então, aqui é o meu sistema cardiocirculatório, que vai possibilitar que o sangue leve nutrientes, oxigênio para todas as células do meu corpo, tá bom? E nessa outra imagem, eu tô vendo o quê? Que órgão é esse? Esse é o pulmão. Eu continuo vendo pulmão, coração e veias aqui, artérias, ó. Então, eu tô vendo o quê? Eu tô vendo órgãos também, tá? Eu tô vendo os órgãos que tem ali no nosso tórax, tudo bem? Eu não posso falar que é um organismo, porque quando esses sistemas aqui, eles se agrupam também, se organizam e formam uma estrutura mais complexa, vai ser um organismo, mas teria que aparecer a imagem de uma pessoa aqui por inteiro. Eu não posso falar que aqui é um sistema, por quê? Porque não está aparecendo todas as partes aqui do sistema respiratório. Tinha que aparecer o nariz, tinha que aparecer a traqueia, tinha que aparecer os brônquios, né? Tinha que aparecer, realmente aparece o coração.
mas ele está incompleto, então ele não pode ser chamado de sistema. Ok, pessoal? Então, aqui eu estou vendo órgãos também, tá certo? 3. Relaciona os tecidos com suas características estruturais e funcionais, ou seja, como eles se organizam e como eles funcionam, tá? Tecido epitelial de revestimento, adiposo, ósseo, muscular estriado esquelético, muscular estriado cardíaco, muscular não estriado. Primeira característica, tem contração voluntária. Todas as vezes que ele tem como função fazer contração, relaxamento, contração e relaxamento, está relacionado com movimento, tá? Quem faz movimento? Tecido muscular, tá? Só tecido muscular que vai fazer esse movimento. Essa contração, esse movimento é voluntário. Ele pode ser controlado. Qual que é o tecido muscular que eu controlo? Isso mesmo, o esquelético, que está unido aos nossos ossos, né? Então, quando eu peço para levantar o braço, levantar a perna, quem vai funcionar? Tecido estriado esquelético. Ele é voluntário, nós controlamos. Próxima afirmativa. Principal tecido de sustentação. Então, o tecido que vai sustentar o nosso corpo, e ele é o principal que faz esse papel, é o tecido ósseo, ok? 5. Tem contração rápida e involuntária. Contração, movimento. Movimento, tecido muscular. Tem o estriado cardíaco e o não estriado. Qual que é rápido e involuntário? Acertou quem falou o cardíaco, né? O cardíaco é rápido. Tum, 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 tum. E você também não consegue controlar. Se eu pedir para você parar seu coração e agora você não vai conseguir, né? Tem função de proteção. Quem é que protege o nosso corpo? É o tecido epitelial de revestimento, tá certo? Tem contração lenta e involuntária. Olha a palavrinha contração aqui de novo. Contração igual movimento, movimento igual muscular. De todos os tecidos musculares, quem vai ser lento e involuntário é o não estriado, tá certo? E é um reservatório de lipídios, gorduras. Então, o tecido que funciona como esse reservatório é o tecido adiposo. Então, tecido adiposo armazena gorduras, certo? 4. O quadro a seguir mostra exames de sangue de 2 pacientes. Analisa esses dados e indica a opção incorreta. É a incorreta, é o que está incorreto, tá? Então, aqui eu tenho pacientes, João e Maria, e os valores de referências para homem e para mulher. As hemácias têm um valor para homens e outro diferente para as mulheres, mas leucócitos e plaquetas não. Então, vamos ver. João tem 4,3 milhões de hemácias por milímetro cúbico, enquanto Maria tem 5. Então, João está dentro dos valores de referência? Não. João está com a quantidade menor de hemácias. Então, para essa parte do exame de João, ela está alterada. Maria tem 5 milhões. Ela está dentro dos valores de referência? Sim, Maria está dentro dos valores de referência. Então, não tem alteração, tá? Os leucócitos de João são 6.500 por milímetro cúbico. Está dentro do valor de referência? Sim, está dentro do valor de referência. Está aqui no meio, né? E Maria tem 13.000 leucócitos por milímetro cúbico. Está dentro? Não, está com uma quantidade maior. Ela teria que ter no máximo 10.500. Ela está com 13.000. Plaquetas. João tem 300.000 plaquetas e Maria tem 100. Eles estão dentro do valor de referência? Sim, eles estão aqui no meio, né? Então, em relação a plaquetas deles está ok. Então, João tem uma alteração no valor das hemácias e Maria tem uma alteração
nos leucócitos. Agora vamos para as afirmativas. O exame de Maria indica uma possível infecção. Verdadeiro. Por que é verdadeiro? Quando esses leucócitos estão aumentados, eles são as células de defesa no corpo. Significa que o corpo está sendo invadido por algum patógeno, por alguma bactéria, algum vírus. E aí, o corpo produz uma quantidade maior de defesa para poder destruir aqueles invasores, tá certo? Maria está com dificuldade de coagulação sanguínea. Ah, Maria tá mesmo. Olha para você ver. Eu falei que ela estava dentro do padrão. Ela não tá, ela tá abaixo. Se ela tá abaixo, desculpa aí, pessoal. Ela não tá dentro do valor de referência. Ela realmente, isso aí é verdade. Maria tá com essa dificuldade de coagulação aí, ó. Ela não poderia fazer uma cirurgia. Maria está com anemia. Maria não está com anemia. Olha, Maria está com 5.000 hemácias por milhões. 5 milhões de hemácias por milímetro cúbico. Ela tem que ter entre 4,2 e 5,7. Ela está com bastante hemácia. As hemácias, ela se liga tanto ao oxigênio quanto ao gás carbônico, mas ela também se liga ao ferro. É a carência de ferro na nossa alimentação que causa a anemia. Então, se ela tivesse com carência de ferro, ela teria que ter carência de hemácias também, tá bom? Então, como ela tá dentro aqui do padrão, ela não tá com carência de ferro, não. Ela não tá com anemia. Então, essa é a opção incorreta, tá? A dieta alimentar de João pode estar pobre em ferro. Pode sim, por quê? Porque João tá com a quantidade de hemácias inferior aos valores de referência que ele deveria ter, tá? E João não apresenta um quadro infeccioso. Verdade, né? João tá com os seus leucócitos dentro do padrão, então ele não tem nenhuma infecção, tá certo? Então vamos para a questão 5. Indique cada uma das partes do neurônio apresentados a seguir. Então, nós vamos procurar, para ter essa referência, o núcleo. Ó, a parte onde o núcleo está, nós chamamos de corpo celular. Sempre. Então, quando você for olhar para o neurônio, você vai procurar o núcleo dessa célula. Aqui é o núcleo dessa célula, e aí você vai lembrar que o núcleo fica dentro do corpo celular, né? Aqui dentro, junto com esse núcleo, tem todas as outras organelas, tá? Desse corpo celular, partem ramificações que vão receber o impulso nervoso, como se fosse uma árvore e seus galhos. Esses prolongamentos do corpo celular são chamados de dendritos. E esse corpo celular sai dele como se fosse uma cauda, ó, tá vendo? Uma cauda bem longa, tá? Essa cauda dele aqui, ó, que pode ter o extrato mielínico ou não. Ah, Carol, essas bolinhas no extrato mielínico tá parecendo um núcleo, mas aí eu teria várias células, né? Então não é não. Então o núcleo vai ser sempre aqui, aqui sempre vai ser o corpo celular, tá? Então essa cauda do neurônio aqui, ela é chamada, ó, mostrando para a partezinha amarela, que está passando dentro do extrato mielínico. É o axônio, tá? E essa ramificação do axônio são as terminações axonais. Aqui não tem, mas vocês podem puxar uma setinha e colocar terminações axonais. Então, o impulso nervoso, ele chega através do dendrito, passa pelo corpo celular, passa pelo axônio e é enviado para outro neurônio através dessas terminações axonais. Tá certo? Coloca essa observação aí. Pesquisadores criam tecido vivo em impressora 3D. Estudo publicado na revista Nature
contou que cientistas implantaram tecido vivo com sucesso em animais. Cientistas nos Estados Unidos implantaram com sucesso em animais estruturas de tecido vivo fabricadas com uma sofisticada e melhorada impressora 3D. A pesquisa representa um avanço para a medicina regenerativa, pois sugere que essas estruturas podem ser implantadas em pacientes futuramente, superando vários obstáculos técnicos atuais, destacam os responsáveis pelo estudo em comunicação. Os especialistas imprimiram estruturas cartilaginosas, ósseas e musculares estáveis e, após implantá-las em roedores, amadureceram até se transformarem em tecido funcional, enquanto desenvolviam um sistema de vasos sanguíneos. Embora as novas estruturas impressas ainda não estejam prontas para serem implantadas em pacientes, os primeiros resultados do estudo apontam que elas têm o tamanho, a solidez e a funcionalidade adequada para serem utilizadas em humanos. Essa nova impressora de tecidos e órgãos é um avanço importante em nosso objetivo de fabricar tecidos de reposição para pacientes, explicou Anthony Atala, diretor do Instituto de Medicina Regenerativa de Wake Forest, WFIRM, sigla em inglês. Segundo o especialista, a bioimpressora 3D pode fabricar tecidos estáveis em escala humana de qualquer forma e tamanho, o que permitiria imprimir tecido vivo e estruturas de órgãos para a implantação cirúrgica. A precisão dessa nova impressora 3D significa que, em um futuro próximo, seria possível replicar fielmente os tecidos e órgãos mais complexos do corpo humano. Por enquanto, de acordo com os pesquisadores, as impressoras atuais não podem reproduzir estruturas que tenham o tamanho ou a solidez necessária para serem implantados no corpo. Outro dos desafios apresentados pela engenharia de tecido é fazer com que as estruturas implantadas vivam o tempo suficiente para que possam ser integradas no corpo. Atala e seus colegas conseguiram fabricar uma orelha de um tamanho apto para bebês, de 1,5 polegadas ou 38,1 milímetros, capaz de sobreviver e apresentar sinais de vascularização 2 meses após ser implantada. Outra característica é sua capacidade para processar dados de tomografias e de ressonâncias magnéticas e fabricar tecidos à medida de cada paciente. Sobre o texto, responda as perguntas a seguir. Cite uma possível aplicação dos trabalhos da impressora 3D de tecidos e órgãos humanos. Então, para que serve, esses trabalhos? Esses trabalhos têm a função de quê? De produzir tecidos e órgãos mais complexos do corpo humano. Com a qual função, Com a função de reposição para pacientes. Então, por exemplo, a pessoa teve um acidente e perdeu a orelha. Essa impressora é capaz de produzir uma orelha para ser implantada no local. Seria estranho, Você com uma orelha só? A parte externa da orelha que eu tô falando, pessoal? Ela não tem muita função a função dela é de acuidade, de capturar esse som que a gente escuta. Mas o som mesmo que a gente escuta está na parte interna do nosso ouvido. Então, ela também é bastante estética, Então, seria capaz de fazer essa substituição. Cartilagem. Nosso nariz é cartilaginoso. Então, a pessoa teve um câncer de pele no nariz e teve que retirar todo o nariz. Já imaginou como que seria esteticamente complicado isso aí? Então, essa impressora produziria esse tipo de tecido. A pessoa, ela se queimou num acidente, teve grande parte da sua pele destruída. Então, essa impressora poderia
produzir tecido epitelial para poder fazer o transplante. Então, a função é de produzir estruturas, né, tecidos e órgãos para fazer transplante. Claro que nós estamos falando ainda de tecidos e órgãos humanos, mas essa possibilidade ela ainda está em pesquisa, ela ainda não é real, ela ainda não acontece, tá? Que tipos de tecidos que foram impressos? Bom, como a gente viu aí no texto, ó, né? Foram, cadê? Foram impressos uma orelha humana, que tem tecido epitelial de revestimento, tem tecido cartilaginoso, né? Numa proporção que daria para fazer um implante em um bebê que nasceu, por exemplo, sem essa orelha. Tá certo? 3. A reportagem foi publicada em 15 de fevereiro de 2006. Escreva o que você imagina sobre a perspectiva futura para essa tecnologia. Então, nós estamos em 2020. O que é que você acha que já aconteceu em relação a essa pesquisa? Você acha que ela avançou? Você acha que ela ainda está no mesmo patamar? O que é que aconteceu? Bom, é o que você acha. Então, ela é uma resposta bem pessoal essa daí. Então, eu vou dar a minha opinião, tá certo? Então, o que eu imagino que aconteceu? Eu imagino que hoje, 4 anos depois dessa reportagem, eu acho que a pesquisa, ela continua sendo ainda uma obra de estudo. Por quê? Porque o corpo humano, ele é muito complexo. Ele não é uma coisa simples, colou a orelha ficou lá. Não é assim que acontece. Então, tem que criar toda uma vascularização, aquele tecido tem que ser alimentado por sangue, oxigênio, nutrientes, né? E isso não é tão fácil de se fazer. Quando a gente faz isso numa proporção pequena e em seres mais simples, como os ratinhos, às vezes a gente tem um resultado bem significativo. Mas quando a gente muda para o corpo humano, que é mais complexo, não funciona tão bem, né? Levando em consideração ainda que você não vai ficar arriscando a vida das pessoas em relação a esse tipo de estudo. Eu acredito que para tecidos vai ser uma tecnologia que pode ajudar, principalmente em queimados, que perde grande parte da pele, né? Que perde tecido muscular, tecidos que são mais simples do que órgãos, porque órgão ainda é muito complexo. Acho que ainda está bem longe da gente conseguir em laboratório produzir um coração para fazer transplante. Eu acho, né? É a minha opinião. Mas se essa pesquisa for para frente e dar certo, vai resolver a vida de muitas pessoas que estão nas filas dos transplantes esperando um órgão, né? Então, as pesquisas científicas, pessoal, elas demoram às vezes décadas para serem concluídas. São muitos estudos, né? A gente está vendo essa dificuldade aí com o corona. Todo mundo procurando uma vacina contra o corona e não está encontrando. Por quê? Porque para se produzir uma vacina, para se produzir uma tecnologia dessa aí, demora anos, tá? Então, é muito difícil fazer tudo isso em meses. A gente sempre fala de anos, muitas vezes de 5 a 10 anos para fazer uma vacina. E um órgão desse aí, 4 anos, não é nada, é como se fosse 4 meses. Então, eu acredito que para a gente ter notícia dessa pesquisa aí, né? Vai demorar mais um pouquinho aí, para ver essa pesquisa funcionando, então, demora mais alguns anos aí. É a minha opinião, tudo bem?
Então, vamos agora para a página 23 da hora do estudo. Quando plantas são colocadas perto da janela, acontece o que vemos na imagem abaixo. Qual característica dos seres vivos pode ser observada nessa situação? Bom, o que a gente está vendo aí? A gente está vendo a planta se virar para a janela, né? Se curvar, crescer em direção à luz. Então, esse crescimento em direção à luz é uma resposta ao estímulo luminoso. Então, ela precisa da luz para fazer fotossíntese, ela vai acabar, né, crescendo em direção aí à luz, tá certo? Então, é uma resposta a estímulos. O estímulo aí, a luz, tá? 2. Complete corretamente as frases a respeito das estruturas celulares. Então, estrutura que tem na célula. O limite das células com o ambiente exterior é a membrana plasmática. Então, é a membrana que recobre toda essa célula, tá? Que protege ali todas as organelas, que detém o citoplasma, tudo bem? A organela responsável pela produção é a mitocôndria. Então, a mitocôndria, ela produz energia. A digestão de partículas dentro das células é feita pelos lisossomos, promovendo a reciclagem ao digerir organelas antigas ou danificadas. Então, essa é a função dos lisossomos, fazer a digestão intracelular dentro da célula, tá? E os ribossomos, qual a função dos ribossomos? Os ribossomos produzem proteínas. Então, a produção de proteínas é feita pelos ribossomos. Identifique as estruturas celulares indicadas abaixo. Então, nós vamos começar pela parte externa, né? A parte externa aqui, ó, dessa célula é o quê? Membrana plasmática. Essa membrana plasmática, ela vai ser preenchida por um líquido gelatinoso, que é o citoplasma, tá? Aí nós vamos procurar o núcleo celular, ó, o material genético aqui, ó, dentro do nucleolo. Então, aqui eu tenho material genético protegido por uma membrana, eu tenho o meu núcleo celular. E aí eu tenho uma organela que tá aqui, ó, ligada, né, a esse núcleo, ó, ligada a esse núcleo bem grande, cheia de dobras. Algumas partes dela tem essa estrutura, essas bolinhas pretas e outra não. Quem é esse? Retículo endoplasmático rugoso. Ele não tá aqui com as bolinhas? As bolinhas são quem? Ribossomos. Sempre que eu tiver retículo com ribossomo, eu tenho retículo endoplasmático rugoso. Aqui não colocou, mas eu quero que vocês coloquem, tá bom? Retículo endoplasmático rugoso. Não deixem de colocar o rugoso ou granuloso, tá? Aí eu tenho aqui outra parte de retículo endoplasmático granuloso e uma parte desse retículo que não tem ribossomos. Então, aqui é o meu retículo endoplasmático, o quê? Isso mesmo, liso. Acertou quem disse liso, tá? Aqui eu tenho uma outra organela, ó, como se fosse bolsas achatadas. Quem é a organela que tem bolsa, que forma essas bolsas achatadas? Complexo golgiense, tá? Esse complexo golgiense forma essas estruturas primárias que se desenvolvem nesta daqui. Essa daqui é o lisossomo. E essa outra organela, que tem uma membrana externa e membranas internas aqui, é uma célula animal, então não pode ser cloroplasto, vai ser quem? Mitocôndrias. Ok, pessoal? Qualquer dúvida me manda no WhatsApp. 4.
O corpo humano trabalha de forma integrada e harmônica. Para isso, ele conta com vários conjuntos de células que desempenham funções diferentes. Em relação à organização do nosso corpo, marque V para as frases verdadeiras, F para as falsas. Depois converta as frases falsas em verdadeiras e as escreva corrigidas nas linhas abaixo. Letra A. Os sistemas são conjuntos de órgãos. Verdadeiro, né? Então, os órgãos formam um conjunto e esse conjunto passa a se chamar sistema. Tudo bem? De acordo com suas características, a pele pode ser considerada apenas um tecido. Ela pode ser considerada apenas um tecido? Não. A pele, como um todo, ela vai ser considerada um órgão, porque ela tem vários tecidos diferentes. Ela tem o tecido epitelial, né, que vai fazer a proteção. Ela tem o tecido conjuntivo, que é responsável por nutrir o tecido epitelial. Ela tem embaixo dela um tecido de sustentação, ali é o tecido conjuntivo. Aí ela também tem junto dela o tecido adiposo, né? Ela tem glândulas. Então, ela tem várias outras estruturas que vão se organizar, dando a ela, né, a condição de ser chamada de órgão, tá certo? Então, corrigindo aí, de acordo com suas características, a pele é considerada um órgão, tá? Letra C. É no tecido nervoso que encontramos um tipo de célula especial, o neurônio. Verdadeiro, né? O neurônio é uma das células que formam o tecido nervoso. Lembrando que tem os gliócitos lá também, que são células desse tecido nervoso. O coração é formado por um tipo especial de tecido nervoso, certo? Errado. O coração é formado por um tipo especial de tecido muscular. É especial por quê? Porque só tem no coração. Qual tecido que é esse? Tecido estriado cardíaco. Não se esqueça. Tecido muscular estriado cardíaco. Número 5. O grupo de células especializadas em executar um número de funções específicas são chamadas de tecido. Cada um dos tecidos do nosso corpo tem uma estrutura e papel diferenciados na manutenção do organismo. O quadro a seguir contém duas colunas, uma cita o tipo de tecido e a outra os tipos celulares representativos dispostos de forma aleatória. Relacione corretamente as duas colunas. Então, tecido epitelial, ele é um miócito? Não. Adipócito? Não. Neurônio? Não. Ele é o revestimento da pele? Isso. Então, o tecido epitelial é o tecido que fica mais externo na nossa pele. Tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo, ele é um miócito? Não. Ele é um adipócito? Sim. Os adipócitos são considerados tecidos conjuntivos. Tecido conjuntivo adiposo, tá certo? Então, epitelial 1 é D, 2 é B. Tecido muscular tem uma célula chamada de miócito, 3 é A. E o tecido nervoso, a sua célula lá especializada é o neurônio. Então, 4C. E a resposta correta, letra C. Questão 6. Um paciente estava internado com um tipo de infecção. Depois de um tempo de tratamento, a infecção fugiu ao controle e tornou-se generalizada. Ou seja, espalhou-se por todo o corpo do paciente, complicando a situação dele. De acordo com o que você estudou nesse capítulo sobre o funcionamento do organismo, explique por que esse tipo de situação não é rara. Bom, essa infecção se espalhar por todo o corpo, ela não é rara, porque o organismo ele funciona de forma integrada. Então,
Se um órgão está afetado por uma infecção, tem ali várias bactérias infectando ele, essas bactérias podem facilmente ir para a corrente sanguínea e na corrente sanguínea se espalhar para todo o corpo, tá certo? Então, geralmente, o sangue, ele leva oxigênio e nutrientes para todas as células do seu corpo, de todos os órgãos, tá? De todos os sistemas. Então, esse sangue também vai ter esse papel na hora de proliferar essas bactérias que estão fazendo essa infecção aí em um órgão. Então, o sangue vai também carregar essas bactérias. Por isso que algumas vezes, quando a gente está doente, o médico pede um exame de sangue. Por quê? Se tiver alguma bactéria, se tiver algum vírus, se tiver algum patógeno no seu corpo causando infecção, ele vai aparecer no sangue. Tá certo? Entendido isso aí? 7. É uma questão das Olimpíadas Brasileiras de Ciências, tá? O modelo tridimensional a seguir é uma representação esquemática de uma célula eucariota observada no microscópio eletrônico. Quando eu falo de células eucariotas, aqui ou eucarióticas, é a célula que tem material genético protegida por um núcleo, tá? Então, eu já achei aqui o núcleo da minha célula, ó. Mas não é isso que eu estou pedindo aqui, não. Vamos ver o que eu estou pedindo? Eu não. A questão. Associe as organelas 1, 2 e 3, assinaladas na representação esquemática, com as características e ou funções descritas a seguir. Organela 1. Ela tem uma membrana externa e várias membranas internas, né? Ela não tem parede celular, então ela é uma célula animal. Então, a minha organela 1 aqui é quem? Mitocôndria. Então, pode puxar aqui uma setinha e colocar o nome dela, ó, mitocôndria. Tá certo? Aqui, eu tenho várias dobras, né? Uma organela cheia de dobras e com várias bolinhas nela. O que é isso aqui? Retículo endoplasmático, tem as bolinhas, ele é rugoso, tá? Retículo endoplasmático rugoso. Aqui eu tenho também várias dobras formando vários sacos achatados. Quem é esse? Isso mesmo, complexo golgiense. E a vesícula aqui que o complexo golgiense formou, ó, foi formada aqui, ó. Isso, lisossomo. Tá certo? Então, vamos ver qual dessas afirmativas 1, 2 e 3 vai ser melhor definida e dar função ou para essas organelas. Vamos lá? Estrutura celular com a fabricação de proteínas. Boa, quem fabrica proteínas? Ribossomos. E qual dessas organelas que eu vou ter ribossomos? Retículo endoplasmático granuloso. Logo, esse 1 aqui, ele vai se ligar com o 3, tá certo? O 2, estrutura responsável pelo empacotamento e pela secreção de substâncias. Então, quem é que recebe as substâncias e empacota em vesículas? Isso mesmo, complexo golgiense aqui, ó. Empacotamento, formação de vesículas, ó. O complexo golgiense. Complexo golgiense, 4. 4, logo vai se ligar com o 2. 3. Organela abundante nos tecidos e ou células que requerem grande consumo de energia. Se essa organela, ela fica muito nesses tecidos e células porque elas produzem muita energia. Quem é a célula produtora de energia? Mitocôndria. Logo, 1 se liga a 3. Organela envolvida na redução das caudas dos girinos. Então, a cauda do girino é a estrutura do corpo dele. Se ela está sendo reduzida, ela está sendo degradada. Quem faz essa degradação de tecido são os lisossomos. Então, 4 o 2 vai se ligar ao 4, tá? E a nossa opção correta, letra C.
Pessoal, lembrem-se, para facilitar o estudo de vocês, vocês têm que associar as organelas, a imagem delas e a função, tá? A mesma coisa com os tecidos. Lembrem-se, vocês têm que associar o tecido com as suas células ou com as suas funções, ok? Eu espero que essa aula tenha sido bem explicativa, mas se ainda ficou alguma dúvida, eu espero a mensagem de vocês no WhatsApp para eu poder tirar essa dúvida individualmente, tá bom? Bons estudos e até a nossa próxima aula.